o uso da inteligência artificial no reconhecimento de pessoas nos processos criminais e nas investigações criminais. Vamos dialogar? Hello, pessoa! Hello, people! Feliz 2026 pra vocês! Pra todos nós, bom ano! Tava com saudade de vocês. Só pros morenos, pra quem voltou moreno da série. Eu continuo fantasmagórico. Dá pra ver quem tava de férias. Pois é, Fica evidente no vídeo. E dá pra ver quem Não engana. quem não é cauteloso também, né? Tipo, toma sol mesmo, dane. Não usem protetor, gente. Pronto. Olha, eu usei, viu? Eu usei. Eu só queria dizer que eu tô feliz de estar nessa cadeira em 2026, porque eu achei que isso não ia acontecer, viu? Então, teve prova no final essa do cadeira ano. aqui tá Teve firme. A gente não perderia você, Felipe. Jamais. Essa cadeira aqui tá concorrida, viu? Olha, vamos falar, toda hora troca, viu? Tá difícil isso aqui. Dança das cadeiras. Agora que é uma luta. É luta pra ter um assento. Boa. Eu queria só dizer o seguinte, se nós 4 estamos aqui, 2 pularam fora. Será que que pra mesmo? sempre? Será? Temporariamente ausente. Será que eles estão presentes ou ausentes em outro lugar, como gosta de dizer o Ricardo? É isso. Será que é só hoje? Será que é só hoje ou será que eles saíram de vez? Não sei. A ver. A ver. É. E aí, pessoas, já começamos o ano com Com protocolo, com novidade. É novidade, né? Aquela velha novidade, né? A velha novidade. A gente começou o ano com a edição de uma portaria do Ministério da Justiça falando sobre o reconhecimento de pessoas. E essa portaria trouxe aí essa novidade do uso da inteligência artificial e outros, né? E outras disciplinas. E aí, vamos falar sobre isso, né? E foi o último ato do ministro, pelo jeito, hein? Talvez, Porque ele né? assinou e pulou fora, né? Saiu. Ele puxou o pino da granada, jogou lá e falou, tô fora, vocês Bora, que se virem agora com esse vocês se virem negócio. com isso aí. Foi como o voto do aborto, o ministro se aposentou, assinou e saiu. Mesma coisa. Gente, eu quero dizer que não vai acontecer, né? Mas se acontecer de eu sair daqui, vocês vão ver só o que eu vou aprontar na minha última gravação. Deixar uma Vocês vão ver granada. só, vocês vão Você ver vai só. deixar um presente pra gente. Bom, para falar sobre esse assunto, acho que a gente pode partir de um ponto de início. Felipe, conta pra gente e pro pessoal de casa que não tá familiarizado, o que é esse reconhecimento de pessoas? Bom, isso é o que a gente vai discutir aqui hoje, né? Vamos lá, começar do começo. Eu vou tentar. Na verdade, o reconhecimento é o ato formal da vítima ou da testemunha que reconhece o possível autor ou um possível envolvido na investigação ou no processo. É um ato formal feito para que aponte. No filme, a gente vê muito. Enfileira aquelas pessoas e fala, foi o 2, foi o 3, foi o 4. O problema é que na justiça... na investigação e na justiça no Brasil, a gente já falou disso aqui, às vezes tem lá 3 caras de 1,90 m e um cara de 1,60 m, e quem praticou o crime foi uma pessoa de 1,60 m. E aí fica fácil de reconhecer. Ou 4 brancos e um negro. preto. Ou então só assim, fardado. um só. Foi ele. Assim, É o foi show-up, ele. né? Olha, a gente investigou e a gente viu que foi ele. Se você... Olha lá, vê se foi ele mesmo, né? E nesse ponto, o protocolo é ótimo, porque ele traz algumas regras e diretrizes justamente para evitar essa discrepância no reconhecimento e para organizar melhor, proteger a cadeia de custódia, para trazer um formalismo melhor para esse procedimento, dando maior segurança jurídica para essa prova, que é relevante, né? Mas nesse assunto é importante a gente dizer o seguinte, que essa discussão não é nova. Ou seja, o código já foi alterado, com a obrigação de colocar 3 pessoas, de colocar pessoas com as mesmas características, colocar a testemunha ou a vítima tem que descrever as características da pessoa antes de fazer o ato do reconhecimento. Depois teve até um provimento do CNJ também fazendo uma ampla discussão sobre isso e orientando, pautado nas das melhores decisões, na boa jurisprudência, como devia ser feito o reconhecimento, que, na verdade, é uma várzea, né? Se a gente pegar Exato, na prática. E outra, eu estou falando assim, na prática, não só na polícia, como também na justiça. Porque, assim, aqui na capital, e agora quase todos os fóruns, a gente tem sala de reconhecimento com vidro. Agora com vidro grande, né? Fora da Barra Funda, nas grandes capitais tem lá um vidro que, igual de filme mesmo, que não vê da outro lado, que vê desse lado. Mas a verdade é que o juiz quer fazer na fresta da porta. Quer mostrar, foi aquele ali, coloca um cara só. Às vezes quer colocar, tem uma pessoa... com o uniforme da penitenciária, algemado, e mais 3 pessoas
vestido de forma normais, ou de forma normal. Sem Aí falar, uniforme. quem que você vai reconhecer? Uma pessoa que tá lá com o uniforme da polícia algemado ou 3 pessoas bem vestidas? E a gente já também ouviu falar, inclusive, de colocar policiais fardados perto de uma pessoa com uniforme e algemado, às vezes para trás. Falar, quem é? São aqueles 3 policiais que te roubaram ou foi aquele rapaz que tá algemado? Vestido de presidiário. Inacreditável. Não, e o que é muito curioso, porque assim, a gente sempre teve as diretrizes, né? A gente sempre teve as diretrizes e é uma coisa de bom senso. É isso que eu ia falar. Né? É uma coisa de bom senso, né? Então, obviamente, que se você sugere de qualquer forma, ou pela vestimenta, ou pela altura, pela discrepância de altura, de cor de pele, obviamente que você está contaminando essa prova. E a gente viveu aí anos e anos não se importando com o fato de que aquele reconhecimento está absolutamente viciado pelo sugestionamento. E aí agora, assim, é excelente, mas é uma pena que a gente tenha que precisar, né, de colocar em tantos detalhes uma coisa que é óbvia. E isso aconteceu porque o STJ tem dado decisões nesse sentido. Diz, olha, se o reconhecimento é a única prova da autoria, né, que levou recentemente, o juiz né? Recentemente, muito recentemente. A gente começou... Foi sempre aceito, né? E mais curioso que quem começou com isso foi o Schietti, que era ex-procurador do DF, né? Então, assim, aliás, a gente tem um ministro que costuma salvar os atos processuais, que era ex-procurador-geral do DF. Então, ou seja, do Ministério Público. Do Ministério Público da acusação. Né? Então, assim, o que eu vejo é o seguinte... A portaria feita agora, e agora a gente depois vai falar se pode, eu queria perguntar até para a Janaína se vai ser obrigatório as diretrizes impostas nesta portaria, mas antes disso eu queria dizer o seguinte, a gente não pode esquecer que foi feito por um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi magistrado de carreira e depois foi para o Supremo, STJ e STF, que é o Lewandowski, o ministro Lewandowski, ex-ministro Lewandowski. Mas, assim, ele nunca teve essa preocupação da formalização, da ideal formalização do reconhecimento, do ato do reconhecimento, ou pelo menos eu nunca vi nenhum acordo, nenhuma decisão do ministro nesse sentido, anulando isso, porque falando, não, isso aqui é um absurdo, olha, isso aqui não devia ter feito desse por essa jeito. pauta, né? Não tem isso, não tem esta briga por esta legalidade, eu nem sei se é legalidade, por fazer a coisa direito, porque eu tô falando o seguinte, não precisa muito. É só você pensar o seguinte, a gente tá num fórum central hoje, da capital, Barra Funda. Pô, você tem uma carceragem cheia de preso. As características deles são as mesmas. Exatamente as mesmas. Qual a dificuldade de colocar 5 caras lá? E mais, e colocar o seguinte, que aliás, isso é também uma opinião dos especialistas de colocar as pessoas sozinhas, mas aí não para apontar, para colocar o seguinte, a gente vai colocar 5 pessoas. Entra um, sai. Entra outro, sai. Entra outro, sai. Entra outro, sai. Entra outro, sai. Qual é? E depois tem uma outra forma que é muito indicada, que tem 4 pessoas ali. Pode ser. Exato. Era o que eu ia falar. Pode ser. Está, né? No protocolo. Tá. Tem que assim, dizer, olha, né? pode ser que... Pode estar ou pode não estar. Isso. Porque exatamente. Se fizer a pegadinha de colocar 5 pessoas e não colocar o acusado ou o investigado, eu te garanto... Porque assim, quantas vezes... Assim, a gente tem mais de 20 anos que a gente vive isto. Hoje menos, porque eu não trabalho tanto com casos que tem reconhecimento no escritório. Mas assim, trabalhei muito. E basicamente, caso de roubo, né? O roubo, furto, são os casos os mais clássicos que tem isto. Agora, quantas vezes eu vi numa sala de reconhecimento a vítima virar e falar assim, não, é ele, mas ele tá mais baixo. Ele mudou de tamanho. Ele, mas ele engordou. Fala, puxa vida na cadeia, ninguém engorda. Ele tá 2 anos na cadeia, ninguém vai engordar na cadeia. Você sabe que eu vi uma vez, no júri, a testemunha falando, não, eu vi, foi ele. E aí, eu era estagiária ainda, faz muitos anos. E aí, o advogado, né, doutor Pedro, falou assim, vamos fazer então um reconhecimento aqui e tal. E aí, era a carceragem do fórum, lá de Santo Amaro, só tinha ele lá e tal. Foi todo mundo lá pra testemunha reconhecer. Aí, a hora que ela chegou lá, ela falou assim, posso pedir só pra ele virar de costas? Porque se ele tiver de costas, eu consigo reconhecer.
Aí ficou todo mundo assim... Perplexo. Como assim de costas? E foi aí, obviamente, né? Nesse caso aí, doutor Pedro brilhantemente, né, trouxe isso como um absurdo. Mas olha só... A que ponto que se chega. Ponto. E sem contar que, assim, tem uma coisa... Não, e que se eu fosse acho que de costas, porque ele tinha uma marca, que ele tem uma cicatriz, não, ele tem uma orelha torta, ele tem costas, não. Ele tem uma tatuagem, fala, puta, específica, fala, puxa... Não era isso. Justo que eu faça. acho que tem duas coisas que no reconhecimento que a gente deixa de lado como se fosse uma coisa objetiva, né? Porque o juiz considera uma prova objetiva. Acabou. Reconheceu, acabou. Definitivo. É cabal. Então, assim, eu acho que tem uma coisa... Peraí, é. acho que tem uma coisa que é o seguinte. Primeiro, a pessoa tá querendo ajudar a justiça. Ou a vítima tá falando, pegou quem fez mal pra mim, de alguma forma. Mas tem uma outra coisa que até vou perguntar pro Marzaga o que ele acha. Essa memória, né? Eu falo isso pros meus alunos, falo, gente, é sério que vocês lembram? Se você passou por um farol e alguém te pediu dinheiro, você é capaz de reconhecer essa pessoa depois de uma hora? Talvez não, né? Não, eu vou te interromper para voltar para a Janaína e perguntar o seguinte, eu fiz primeiro e fui ignorado aqui. Vai lá. Eu falei o seguinte, mas é obrigatório a estas diretrizes ou é só uma sugestão? Não, é uma opinião do ministro? Depende. Vai ser obrigatório para a Polícia Federal e para a Força Nacional de Segurança Pública. Daí eu fui pesquisar, na prática, quem é a Força Nacional de Segurança Pública. Daí vão ser aqueles policiais ou autoridades públicas que estiverem atuando em situações excepcionais, de calamidade ou de crise de segurança em cenários extraordinários. Tá. O ponto negativo é que não é obrigatório para a Polícia Civil, que na prática é a instituição que acaba fazendo a grande maioria dos reconhecimentos. Então, Cris, vou deixar... E para a magistratura também não. Porque eu estou dizendo também que não. Os atos de reconhecimento, na maioria das vezes, são feitos ou na rua com a polícia militar, que aí fica mais difícil, porque não tem formalidade, ou na polícia civil, que aí tem a formalização feita num delegado. Estadual, deveria ter, né? Vamos falar que deveria ter. E na justiça. E aí, essa portaria não engloba ou não obriga as pessoas que mais fazem o ato de reconhecimento. Mas dá um estímulo, né? Dá um estímulo, né? Falando que quem adotar o protocolo vai ter lá uma destinação de fundos e tal. Mas calma, né, gente? Esse protocolo, essa portaria, ok, não pode vincular os estados, porque é do Ministério da Justiça e tal. Mas, assim, o Código de Processo Penal já descreve o mínimo, né? Que nunca foi respeitado. Então, assim, a dizer assim, não, eles podem simplesmente ignorar totalmente, talvez em alguns detalhes, né? Mas o código já fala bastante coisa, né? Já é bem específico. Gente, essa bandalheira aqui é feita, não poderia ter feito, e ele, como ministro, poderia ter tentado coibir isso com decisões judiciais. Gente, assim, eu acho que essa portaria e as anteriores tentando ficar dando murro em ponto de faca. Tá? E eu vou falar, a polícia, e não é só aqui no Brasil, no mundo inteiro sabe que o reconhecimento de pessoas não funciona. Por que eles sabem? Porque constantemente eles colocam policiais junto com o suposto suspeito ali para ser identificado e com muita frequência as pessoas identificam os próprios policiais como sendo os autores, tá? Então, assim, eu acho que a gente tem um erro de intuição muito grande em relação à memória humana, como ela funciona, né? Eu selecionei um trecho aqui de um livro muito interessante que eu li, super recomendo, chama Subliminar, Como o Inconsciente Controla a Nossa Vida. E ele relata um estudo de um pesquisador que escreveu um livro que chama On the Witness Stand, Essays on Psychology and Crime. Vou ler esse trecho rapidinho aqui, ó. Aí ele elaborava inúmeros conceitos chaves que muitos pesquisadores agora acreditam corresponder à maneira como a memória realmente funciona. Primeiro, as pessoas têm uma boa lembrança dos aspectos principais dos eventos, mas uma má lembrança dos detalhes. Segundo, quando pressionadas pelos detalhes não lembrados, mesmo pessoas bem-intencionadas, fazendo sinceros esforços para ser precisas e sem querer, preenchem os detalhes inventando coisas. Terceiro, as pessoas acreditam nas lembranças que inventam. Então, isso que a Cris falou, eu acho que é a essência do negócio. A pessoa tá lá, o cérebro, ele toma atalhos. O cérebro, ele é feito para ser eficiente, para nos manter vivos de forma eficiente. E não existe um registro fotográfico, como a gente gosta de achar que existiria.
Então a pessoa erra, bem intencionada, e ela acredita naquele erro. Mas Isso já foi pesquisar, não é novo. Mas aí eu acho que entra a orientação, que aliás, é uma orientação já antiga, que tem na portaria, no sentido de que tem que ter uma entrevista antes, perguntar quais são as características, como ele era, e aí vai para o reconhecimento. E se as características do autor não forem próximas das descritas, não precisa nem ir para o reconhecimento, porque ele não pode reconhecer. descarta, Essa né? orientação é legal. Se eu falar o seguinte, é uma pessoa alta e magra, e o acusado é baixo e gordo, e o tempo É o suspeito, né? O suspeito, Então, o o acusado, processado. enfim, Não precisa nem ir para o reconhecimento. vai. Falar, você não consegue, você não tem condições de reconhecer. Uma coisa legal eu que não eu- sei se vocês já sofreram algum roubo. Eu me lembro assim, eu sofri... difícil, eu já fui assaltado. Eu fui assaltado É uma muito vez. difícil reconhecer. Num evento de cinema, assim, o cara me fechou, desceram 5 moleques, botaram uma escopeta na frente. Então, assim, uma arma de cano cerrado. E o cara que veio do meu lado, esse eu tinha condições de reconhecer, porque eu fiquei olhando pra ele, pelas marcas da cara, e principalmente porque ele tinha o cabelo descolorido no tampo aqui. Então, quando eu fui, ele foi pego logo depois, e aí eu reconheci ele pelas vestes e pelas características, e assim, eu disse assim, pelas marcas da cara eu tinha condições de reconhecer, e principalmente pelo cabelo descolorido, ou seja, e não tinha nenhuma dúvida de que era ele. Mas assim, isso porque foi minutos antes, mas é dificílimo. Assim, não é, assim, se colocassem... Especialmente pelo trauma da hora. Mas se colocassem 4 pessoas parecidas com ele... Talvez você não conseguiria. Talvez eu tivesse E além dificuldade de Deixa eu só de falar uma fazer coisa que eu achei reconhecimento. muito interessante desse protocolo, que foi essa entrevista prévia, ela é muito importante. Ela é muito importante. E no protocolo, eles falam que tem que ter o registro Isso que eu ia falar. dessa entrevista Tudo em non-stop. audiovisual. Em audiovisual. Sem Então, assim, você interrupção, pergunta... até o final. Até você o momento pergunta- final Exato. Você de pergunta pra reconhecimento. vítima, pra testemunha. Descreve. Agora vem cá. Tá ali. Tem um outro ponto, Cris. Muito bom, Desculpa eu te achei. interromper, mas além dessa descrição da pessoa, a vítima, a testemunha que está fazendo o reconhecimento, também tem que falar quais eram as circunstâncias de luminosidade, de distância, que horas os fatos aconteceram, o que traz ali mais segurança. Poxa, era de noite, estava chovendo, você estava no meio da rua. Será que dava mesmo para ver as características dessa pessoa? Ou imaginar, até porque, como o Mazargão disse, a pessoa está em choque, está nervosa, Exatamente. cria uma O imagem, corpo né? humano não lida bem com picos. Seja pico de De estresse, estresse. pico de glicose, pico de qualquer coisa. O corpo não lida bem com isso. Então é uma coisa muito difícil fotografar esse momento. E se a gente pensar o seguinte, por exemplo, eu quando tive esse assalto e vejo em tudo que eu estudei depois, vejo o seguinte, que muitas vezes a gente fica de cabeça baixa porque a gente não quer enfrentar Exato. o cara que tá com uma arma na Nem olha cabeça. direito. Eu lembro que eu ficava bastante olhando, eu dei uma olhada na cara do cara, mas eu baixei e ficava olhando a arma. Por exemplo, quando eu fui ouvido, eu falei categoricamente, era uma arma de softball lá, porque tinha aquele cano fosforescente cortado. Então, assim, nitidamente, o cara que veio era uma PT, era uma automática bem feita, mas era Era um simulacro. Era um simulacro. E aí, a gente não fica olhando na cara do cara. Não é difícil. Pois é. Agora, a Jean falou uma coisa interessante, que é de luminosidade. E aí eu percebi lá na portaria que eles falam do uso de inteligência artificial, que é possível, inclusive para corrigir a foto do suspeito, usando inteligência. Porque imagina assim, você faz com inteligência artificial 5 pessoas parecidas, com as mesmas características, fenotípicas e tal. Só que aí, claro, você produziu uma imagem no computador. Ela vem com condições ideais de clareza, nitidez, luminosidade. Aí você pega a foto do suspeito, que às vezes é uma foto de uma câmera sem luz horrorosa. E a portaria permite que você corrija a foto do suspeito. Gente, eu tenho muita dificuldade sobre a legalidade de um procedimento desse, por portaria. Eu tive um caso prático de um furto de residência, que aliás foi na casa de um promotor de justiça. E o cara entrou e saiu, e o promotor chegou logo em seguida. Só que eram 3 pessoas e eles estavam com máscaras. E aí, a câmera da rua, que eram as câmeras antigas, pegaram os 3 caras saindo de máscara. E aí, o promotor de justiça foi até a delegacia e falou, eu reconheço com certeza, com 100% de certeza. E aí você ia olhar as fotos, Não dá pra ver eram nada. absolutamente distorcidas. Falou assim, mas como que você reconheceu? Não, por essas fotos.
Não, mas estas fotos que estão aqui não tem a menor possibilidade de reconhecer ninguém. Bizarro. É bizarro. E o que você acha que aconteceu? Condenaram, óbvio. encarceraram, até o fim. Condenado. Aliás, quando receberam a denúncia, é um caso que eu fui só... na verdade, me consultaram, eu não fui contratado. Mas aí eu acompanhei por curiosidade. E aí, assim, é impressionante. O cara tomou... ele foi por furto, recebeu a denúncia, prisão. Óbvio. Pô, o cara foi roubar a casa do promotor. Do promotor? Você acha que não... Vai ficar solto aí? Não pode, né? A casa do promotor não vai mexer com o promotor, né? É gente diferente. E foi condenado a regime fechado. Nossa, por então. furto. Mas isso aí da inteligência artificial, você viu, o procedimento... É que eu ainda estou um pouco obsoleto, quem sabe, né? 2026 seja o ano da virada em termos de inteligência artificial na minha vida. Mas eu achei interessante no seguinte sentido. Obviamente que se você colocasse 4 fotos criadas por inteligência artificial, com todas as condições perfeitas e uma zoada, né, que foi tirada ali, aí é a mesma coisa. Dá uma certa deixa, né, de qual é a foto. Né? Aí é muito, né? Imparcial, então, assim, né? a gente ia ter a mesma coisa Do né, que acontecia no sistema até hoje. Mas, e outra coisa que eu queria falar também é o seguinte, que hoje, com o reconhecimento facial nas câmeras, aí é fantástico, né? Porque aí não tem dúvida. Assim, Mais ou menos, aí, Olha, né? mas Mais aí tem ou pouca menos, dúvida, viu? Aí tem pouca né? dúvida. Não, Aí mas tem pouca dúvida é dúvida Não, ainda, não, né? não, mas não- Tem erros grosseiros, Não, né? não tem muito, não. Assim, eu conheço pouca, assim, do reconhecimento das pessoas, puxa vida, de fotos boas, puxa vida, não tem. Tanto é que a gente tem câmeras hoje. Pô, hoje a gente entrou aqui na portaria com reconhecimento facial. Eu sei, mas... Assim, Eu sei, mas a gente pode até tratar disso num outro episódio. Mas eu acho que já vi pode alguns ter. estudos de que esses sistemas, principalmente com pessoas pardas e negras, o reconhecimento não A funciona. chance do erro é maior. Não estou falando da portaria do seu prédio, né? Assim, né? Não sei qual é o sistema. O que eu li, não me aprofundei. A gente pode tratar disso e aí a gente se aprofunda. Mas o que eu li é que o sistema que tem sido utilizado nesse monitoramento e que, né, gera prisões aí diárias, contabilizadas no prisômetro, né? Ele tem um defeito de reconhecimento de pessoas negras e pardas. Aí isso É grave. É grave. É né? grave. Agora, eu achei o sistema interessante, porque eles falam, você tem que tirar a foto. A regulamentação. A regulamentação Você é interessante. Você tem que tirar a foto com certas condições, e assim, meio foto de passaporte, sabe? Foto de visto. Daqui pra cima, fundo, e aí você sobe aquela foto e pede pra inteligência artificial fazer pessoas, né? Diferentes e tal, mas semelhantes. E aí você apresenta e todas essas fotos, elas têm que constar de um registro que pode depois ser questionado, enfim, examinado, questionado, porque também tem isso, né? Hoje a gente não tem a menor ideia, né, de quem é que tá lá. Às vezes até vem no auto de reconhecimento, que foi colocado com fulano, mas... Tá, mas cadê? Né? Como é que eu sei quem é essa pessoa, né? Como é que eu vou saber se é semelhante ou não é semelhante? Pelo menos achei que isso pode ser interessante. E mais, quando você cria uma pessoa, né? Se ficar realmente parecido, porque tem uns no Instagram que você olha e fala, filha. Eu te conheço. A mim você não engana. Mas enfim, né? Senão vai ter todos os astros de Hollywood. De Hollywood, celebridades. Mas assim, eu achei interessante porque também retiram aquela coisa da estigmatização no sentido de ter as fotos do livro da polícia. Então, assim, você põe ali, mas se tá ali... Com o fundo institucional, né? Às vezes tem então, polícia assim, civil. o cara com o cara nascimento e altura. Data de nascimento e altura. Né? Assim, gente, tem um monte de gente que comete crime que não tem a foto lá ainda, né? Mas poderia ter. Então, assim, a utilização desses livros, né, de registros fica afastada. E eu acho que... esqueci o que eu ia falar. Será que você fala sobre o adolescente? Acho que eu ia falar sobre o... eu ia falar sobre o adolescente por isso. E você não fica utilizando foto de banco de dados de pessoas de verdade. Né? Porque assim, de repente você pensa lá, tá a sua cara lá, da minha cara lá na polícia pra ser reconhecida, e imagina. Não, e que é muito comum, né? O que é muito comum. Na polícia hoje, até é importante pra todo mundo saber o seguinte, é muito comum
porque os corrós, que são as celinhas onde as pessoas ficam, são muito ruins, e as pessoas não querem entrar lá, as vítimas. Então o policial vai lá, tira uma foto do camarada e fala, foi esse aqui? E pronto. Só de um. E só de um. Só dele. Só dele. Ó, essa foi a pessoa presa, é esse. É esse aqui, né? Não é assim. Esse aqui foi a pessoa que a gente prendeu dirigindo o seu carro. Ó, foi ele, viu? Não, gente. E às vezes eu já ouvi assim, ó, olha a foto pra você reconhecer lá no fórum. Isso, Exatamente. isso. Porque você vai ter que reconhecer ele na justiça. Gente. Então, Aquela olha coisa, aqui. Não pense num elefante branco. Você já pensou. O sugestionamento, ele é muito atômico, ele é muito rápido, né? Nas condições ali, nas circunstâncias... eu acho, por mais que se escreva e se regulamente, eu acho muito impossível. Gente. No reconhecimento, porque no reconhecimento na justiça também já vi muito isso. Não, é ele sim, eu vi ele na polícia. Claro, ele tá reconhecendo quem ele viu. Quem ele não viu necessariamente lá. quem praticou o fato. Exatamente. Uma outra coisa que isso também trouxe o protocolo que foi isso. Assim, ó, é uma vez só. Sim. É uma vez só. Não vai ficar... Porque é isso, a partir do momento que você reconheceu uma vez... Olha direito, a né? segunda vez você tá reconhecendo quem você reconheceu e não quem praticou o crime. Então, assim, é uma vez só. E tira também a possibilidade de reconhecer pessoas que você já conhecia antes, né? Sim. Eu achei isso interessante. Isso é ótimo, Tenho dúvidas da legalidade de se estabelecer tudo isso por portaria, mas enfim... Estamos comentando em abstrato aqui da boa técnica. Mas eu cansei de ver também processo de júri, né? A gente atuava muito em júri. E aí, homicídio no bairro, né? Aquelas coisas e tal. E aí, assim, eu reconheço essa pessoa com 100% de certeza de que é o Luiz Felipe Marzagão. Ok, porque eu já conheço você. Mas eu não tô reconhecendo você como o autor do crime. Só que isso, pro promotor, na acusação, e pro jurado, que é uma diferença bem sutil. Se você não se atentar, olha aqui, um reconhecimento positivo do Marzagão. Mas se ele quer fazer uma acusação falsa, ele faz. É só isso, né? Já conheço a pessoa, eu identifico com 100% de certeza. Exatamente, é isso, óbvio, mas às vezes a vítima não quer fazer um reconhecimento falso. Ele quer que alguém seja responsabilizado pela atrocidade que ele cometeu. Eu li lá, às vezes a vítima está enganada e realmente acredita. De boa fé. Ou então acha que não vai ajudar a justiça se não indicar alguém, né? Tem vários fatores que influenciam nessa decisão, nesse reconhecimento. Ou até mesmo atrapalha o trabalho da polícia. Fala, puxa, a polícia fez um trabalho brilhante, prendeu o cara, agora depende de mim. E às vezes a polícia fala isso. Se você não reconhecer na justiça, ele vai ser solto. Ele vai ser solto, Eu tinha um amigo que era delegado de polícia, que passou no concurso logo depois que a gente terminou a faculdade. E aí, um dia ele chegou me contando, super animado, de uma diligência, que era o seguinte. Acho que era furto de carro, roubo de casa numa determinada região, sabe? E aí, prenderam em flagrante. Pegaram lá 2 ou 3. E aí, foram chamar as vítimas dos outros da região. Assim, a gente prendeu, vem aqui reconhecer. Ele, resolvemos, sei lá, 10 crimes numa tacada só. Como assim? Será? Como assim? A verdade, a gente... Nesse caso, se tivesse feito essa preliminar, falando como a pessoa era... Certamente talvez a metade tinha se excluído. Uma boa parte, né? Tá certo também que a fisionomia é bem parecida de muita gente, então... Mas isso depende também, né? Uma cicatriz, né? Uma marca. Uma marca, né? Uma tatuagem. Agora, tem uma coisa, né? A verdade é que a gente devia ter coragem de dizer assim, gente, essa prova não presta. É uma porcaria. Não presta. É uma porcaria. E cada vez mais com a tecnologia, assim, você tem câmera em tudo quanto é lugar, você tem, assim, não que eu concorde, tá? Mas é uma realidade. Então, assim, gente, não tem mais essa. É isso que você falou. A nossa memória, você falou, a gente não tem a memória fotográfica. O que eu estudei sobre esse tema é o seguinte, a gente não tem uma memória em formato de filme. Então, a nossa mente vai preenchendo as lacunas entre as fotos, né? São frames, como funciona o filme mesmo, né? O filme são vários frames. E a nossa memória a nossa mente vai preenchendo aquilo que a gente não viu direito, aquilo que a gente... Atalhos. Exatamente. Gente, vamos combinar. Isso aqui... Vamos aceitar que essa prova
presta. Não presta, é muito porcaria. Uma coisa que eu achei bom é isso. Falou assim, ó, apesar de tudo, assim, ó, tomamos todos os cuidados, realizamos todos... E só a única prova é essa. Tem que absolver. Sim. Você sabe que eu me Não é o lembro, suficiente. Uma boa questão. me lembrando do caso concreto, eu tenho um cliente que adora moto e que foi roubado na ponte da cidade de Jardim, uma motona dessas grande, duas caras fecharam ele também com uma outra moto, e aí botaram o revólver na cabeça dele e logo depois a polícia achou a moto num lugar e o cara tava de capacete, mas com a viseira aberta. E aí ele foi na delegacia e ele reconheceu com 100% de certeza, e é um amigo, e ele falava pra mim, Felipe, eu tenho certeza, foi ele. E eu tava junto, então ele olhou na cara do cara e falou, foi ele, tenho certeza. Mas quando ele reconheceu, tava sem o capacete daí. Sem o Ou capacete. fizeram Não. igualzinho. Não. É uma história boa. Que coisa. É uma história muito boa, porque o que acontece é o seguinte, e a moto tava lá, e o cara foi pego dormindo, assim, horas depois, deitado, dormindo. Só que o que acontece é o seguinte, a polícia fez um bom trabalho, porque na ponte da cidade de Jardim ficam aqueles caras com máquinas profissionais tirando foto e filmando. Então, a cena foi inteira filmada, e aí, um dos caras, com uma máquina profissional, e era uma máquina daquelas com luneta grande, e o cara de longe, puta, muito boa, parecia filme. E ele tirou muitas fotos do rapaz, e o cara era de fato um fotógrafo, e foi tirando foto das características da pessoa que roubou. E ele tinha uma tatuagem aqui, e outra tatuagem na perna. Só que a pessoa que ele reconheceu não tinha. Não tinha nenhuma. E sabe por que não? Porque era o irmão do rapaz. Putz. Mas ele chegou perto. Era o irmão. Não, mas você viu o problema? Era o irmão do rapaz. E aí a investigação foi mudada e aí o rapaz foi o outro rapaz foi preso. E aí o irmão, o correto, a pessoa que praticou o crime, até confessou para livrar a barra do irmão, porque o irmão estava preso. Ele se apresentou. Foi coincidência demais, né? Não, esse cara nasceu de... Não, esse cara ganhou na mega da virada, né? Isso, porque eu tô falando assim, esse era o tipo do caso que ele iria dizer que foi ele, o cara ia ser... Afirmar não, mesmo. o cara foi preso por conta do reconhecimento. E outra, vamos pensar, a moto foi achada no local. Na residência que ele estava. Começa a sugestionar. Já tem indícios. Aí, a vítima reconheceu com 100% de certeza. Ou seja, isto para condenar, não precisa de absolutamente mais nada. Ou seja, mesmo que ele não fosse em juízo, já estava condenado. E outra, ia ficar preso o processo inteiro, roubo, né? Ia ficar preso o processo inteiro. Não, e digo mais, se o irmão aparecesse lá e falasse, não foi ele, fui eu. Eu falava, você tá querendo salvar o seu irmão. E posso falar, outra coisa que acharam, não só a moto, mas acharam um simulacro na casa. Que era uma quadrada que, pelas fotos, era a mesma arma. Mas eles eram irmãos, moravam lá, né? Vai guardar onde? O irmão deixou a moto, a arma e saiu. Ele deixou o irmão. Eu tive um caso que me marcou também, super interessante, de uma vítima de crime sexual que tinha reconhecido uma audiência super pesada. Ela reconheceu sem sombra de dúvidas a tatuagem na mão dele, tinha certeza que era ele. E aí voltou o laudo espermacológico. E não era. E estava todo mundo super convencido que sim, porque as circunstâncias da narrativa que ela apresentou traziam muita segurança para a condenação dele. E aí mudou completamente o cenário num piscar de olhos e ele foi absolvido. Nossa. Ainda bem, né? Um erro que foi evitado nesse caso. Graças a um laudo, né? Então, mas assim, com o avanço Então, justamente, da ciência, isso, com o avanço da... E de tudo, esses entendimentos, tem que evoluir, que o reconhecimento, gente, é um último recurso, ok e tal, mas eu não tem que diria reconhecer um o defeito disso. Eu diria complementar, porque eu não acho que é totalmente imprestável. Tem casos que realmente é um norte e pode servir como fundamento. Isolado, eu concordo que não. Mas também não acho que é totalmente inservível. Acho que... Você sabe que um caso que eu tô lembrando agora também, que eu vi agora na rede social, e até um amigo meu me mandou, que é interessante. O rapaz foi pego andando com uma moto roubada. Preso em flagrante por receptação. Aí a polícia, por desencargo, chamou a vítima do roubo. E a vítima do roubo falou, foi ele que roubou a minha moto. E aí o delegado... não fez a prisão em flagrante, porque já tinha passado algum tempo, e aí ele saiu investigado por roubo e não por receptação. Mas como não tinha o estado de flagrância, ele não foi preso. E aí a pessoa que me mandou era até um advogado e falou, aliás, Marcos, um abraço. E aí ele falava assim, mas é um absurdo, como pode? Reconheceu por um crime muito mais grave. Então, mas tem legalidade.
E aí eu disse assim, quando eu respondi a ele, expliquei que, neste caso, ele, por receptação, muito provavelmente não seria preso. Podia fazer um acordo de não persecução penal, tinham outras condições. Mas por roubo, sem chance. posso dizer que com o recebimento da denúncia, ele vai pra jaula. O que é um absurdo, mas vai acontecer. Ô, Jana, você me fez uma pergunta e eu vou... Já que você também tá Eu tô achando que você tá muito quietinha. aqui, ó. Não, mas eu vou devolver pra você. Dá uma provocação aí. Eu vou devolver a pergunta pra você, porque a gente foi falando de outras coisas. Então, assim, essa utilização da inteligência artificial no reconhecimento fotográfico, ela é indiscriminada, vale também para processos que corram no juizado Na vara da infância. na vara da infância, isso. Vale? Esse ponto é interessantíssimo, Cris. E eu achei que a portaria foi impecável ao proibir o uso em relação à criança e adolescente. Criança não, né? Adolescente, menor infrator, que esteja eventualmente sendo responsabilizado por algum Ato ilícito. infracional. E isso reforça aquela proteção que o ECA traz da criança e do adolescente. Acho que está de acordo, acho que foi impecável essa determinação, justamente para evitar a exposição de outras pessoas que não têm absolutamente nada a ver com isso. Ser indicado como um possível autor de um fato ilícito é um constrangimento. E acho que acertou, e acho que isso poderia ser utilizado não só em relação aos adolescentes, mas acho que deve ser ampliado esse instituto para adultos e para reconhecimento em geral, sem dúvida. Eu também concordo com você. Agora, a outra tristeza que me bate, né? A gente que vai em delegacia, às vezes, e tal... Você chega lá, o escrivão tá lutando para mexer no Word, né? Ou no sistema. O teclado tudo quebrado. E aí mas hoje a estrutura, pelo menos em São Paulo, a estrutura da polícia é boa. Melhorou. Melhorou. Perto do que era... quando a gente começou, o sistema não funcionava. Mas A impressora não imprimia. Atraso, assim, Não, mas o que eu quero dizer, Fê, é que assim, existe acho que existe um déficit de RH. Hoje o problema está entre a cadeira e o teclado. Eu acho que tem um problema de... É isso, assim... Vocês não são treinados, o sistema mudou. O sistema mudou e os escrivães e os delegados não são treinados por novo sistema. Isso acontece muito. Então, assim, é isso que eu quero dizer. Na mudança, tinha muito escrivão que falava, não, eu faço pelo antigo, que é muito melhor mesmo. Assim, acho que... É isso que eu tô querendo dizer. Assim, eu que sou jovem, ainda não tô... Eu já tô obsoleta com a inteligência artificial. E a gente vê lá, né? Vai chegar lá na delegacia, o escrivão lá de 50... Bom... 50, olha eu. 50 sou eu, né? 60, 70, sei lá, meu. Vai falar que vai fazer todo esse... Não vai, né? Eu acho que tem uma resistência também... Cultural, né? Há uma questão cultural em torno disso. O que me preocupa é quando a pessoa mais nova faz igual. Assim, eu vejo muito isso. Por exemplo, eu fui na delegacia outro dia, a escrivã era dentista. Era a DOC? Era escrivã DOC? Não, ela era realmente depois... Ela se formou em odontologia e prestou para a polícia, porque, na verdade, ela disse que morava num lugar muito ruim e o sonho dela sempre foi andar com uma quadrada na cintura. Acho muito ok. Não tem problema, acho ok mesmo, porque quem tem uma boa formação tá preparada. E até ela tá dizendo que ela me disse que estava estudando para ser perita, que é um cargo parecido com o do delegado da autoridade policial. Acho muito ok. Mas eu tô falando o seguinte, ela tinha muito conhecimento, mas tinha pouco estímulo de trabalho. Sim. Então, assim, fazendo, sabe o quê? O que precisava. Vai, como eles gostam de falar, enxugando gelo, né? Eu sei, mas eu tô falando o seguinte, mas ela tinha uma mesa, ela tinha uma cadeira boa, ela tinha um computador bom, o sistema funciona, a impressora, tava tudo novo ali. Só que o problema é o seguinte, é que ela não tava onde ela queria estar. É um ciclo vicioso. Esse é o problema da história. Porque assim, você termina jogando pro judiciário ter que anular reconhecimentos mal feitos. Só que aí, a anulação de reconhecimentos e de processos e a soltura de acusados gera insatisfação popular. Então você fica preso nesse ciclo vicioso, porque como você vai impor essa cultura a não ser pelo treinamento de RH, mudança de perspectiva? Marzaga, eu entendo esse discurso, mas eu não consigo compreender como um magistrado entra num negócio desse. Porque ele tem que anular. Eu não consigo entender como um magistrado olha um negócio. Estou falando assim, a gente fala muito disso. E às vezes ele essa até uma funciona como extensão só, né? A polícia é não anula. Não, mas até uma fala do Ricardo, que gosta muito, que eu adoro, que assim, como é que você vai convencer? Aliás, o Sketch falou isso outro dia, o ministro do STJ falou, como é que você vai convencer um cara que foi preso na rua com uma quantidade de droga, que diz o seguinte, isso tá no
no flagrante. O policial falou assim, não, eu aprendi o menino, eu aprendi o garoto, ele tava com um pouco de droga, e aí ele falou, não, vamos lá na minha casa que tem mais. Aí franqueou a entrada na casa do cara e pegou uma quantidade de droga excessiva dentro. E aí a mãe do menino, do rapaz de 20, 21, 22, até 30 anos, assina que franqueou a entrada. E o pessoal acredita, finge acreditar nisso. Isso vai para o Ministério Público denuncia, o juiz condena, o tribunal mantém a condenação. Confirma. Você vai falar, puta, dá pra acreditar num treco desse? Assim, não tem o menor cabimento. Assim, tá na cara que isso é tudo mentira, que é tudo armado. E assim, e o policial... É um conforto psicológico para todo Isso. mundo fingir que a coisa está sendo isso também feita e acho. está andando. E eu acho que isso se aplica muito a esses reconhecimentos mal feitos. Mal feitos. Esse Quando é bem despreparo- feito, tudo bem, né? Mas quando é mal feito... E tem que... Desculpa, mas você tem que entender o seguinte, que o processo, a melhor solução para ele não é distribuição de justiça, é distribuição da melhor solução com aquilo que a gente tem. A gente fala isso muito no TED. Mas muito. Fala assim, puxa vida, é assim, aqui não tem elementos. Não dá. Não dá, Assim, acabou. mas tem... 15 Mas parece, né? mas tem 15 AR-15s apreendidas. Dane-se. A prova é ilícita. Mas tem 2 toneladas de maconha. Dane-se. Se voltar isso para a polícia... E outra, tem que voltar para a polícia. Agora, o código até determina que o policial tem que saber qual é a solução daquela investigação para falar do processo, para saber o seguinte, olha, o que você fez não prestou para nada. Você jogou tudo no lixo. Por quê? Porque você podia ter feito campana, você podia ter feito pedido de autorização, você podia ter feito de outra forma. É assim, você fez do jeito mais fácil. E outra, do jeito mais fácil e, às vezes, até mais efetivo. Porque estourar a casa da pessoa, estourar a porta, é o jeito mais fácil de você saber se tem droga lá dentro. Ou pegar o cara na porrada, como fez essa aí, achou a moto, tinha um cara dormindo lá, leva esse cara pra delegacia, tá na cara que foi ele. Mas Fê, é isso, assim. Se anular isso... Eu acho que do mesmo jeito que o policial que faz esse tipo de diligência entende que é o jeito mais fácil acho que vai colar, né? Então faz. O juiz também, ele fala assim, Cris, isso aqui já veio pronto, agora eu tô aqui... Então assim, eu acho que esse viés é um viés de conformação. Tipo assim, o juiz vai falar assim, tá tudo aqui. Eu acho que tem... Né? Eu acho que tem uma coisa que não é só uma má-fé. Eu acho errado, não concordo, eu acho errado. Mas não acho que é só uma má-fé. É uma coisa do juiz assim, ó... Eu né, acho também que a publicização das decisões... Da justiça de uma forma geral, como um né? todo, faz com que o juiz também muito se ruim. sinta julgado. Assim, né? Onde você vai arrumar um juiz que vai falar isso, vai falar aquilo, que é muito difícil, né? Então a gente vai... Até quando a gente vai ter esse monte de Não, acho que afinal? a Cris não está justificando. Não Ela tô só está justificando, analisando eu o tô fenômeno. por que acontece. Analisando por que acontece. Eu entendi tudo isso, mas eu não consigo entender. Eu de verdade não consigo entender como o cara entra numa dessa de falar... Cara, é assim, você é contratado para garantir as regras constitucionais e a legislação. Como é que você olha essa bizarrice e fala, não, isso aqui tá ótimo. Eu não posso, aquelas máximas, né? Eu não posso desconfiar da idoneidade da palavra do policial. Não, eu não tô... E nesses casos, assim, não precisa... eu escrevo categoria. A gente não tá duvidando de nada. Eu tô falando o seguinte, do jeito que ele fez, tá não errado, serve. Ele tá dizendo que fez do jeito errado. Assim, não faz o menor sentido. Porque eu tô falando, o policial fazer isso, eu entendo. Porque assim, deve ser duro. Você tá ali com uma quadrada, você vê o cara, fala, Aí o cara vira e fala, fala a verdade, você tem mais droga na sua casa. O cara fala, puta, tem mesmo. E isso fica mais grave ainda quando a gente fala daquele reconhecimento sensorial, né? Que é o que ninguém tá acostumado. Porque o comum é o reconhecimento pessoal, com a pessoa presente ali fisicamente na sua frente. Tem o reconhecimento por foto, que são apresentadas as imagens impressas ou então no computador. Agora com IA... Para a vítima, para a testemunha que está reconhecendo. E o terceiro, que é o reconhecimento sensorial, que pode ser por voz ou até mesmo por tato. Eu fico pensando, como é que uma vítima reconhece o autor de um fato criminoso por meio do tato? E até que ponto ela fica exposta e vulnerável a isso? Porque ela tem que encostar nele, ter um contato muito próximo. Será que isso não pode causar uma revitimização? Apesar de ser interessante a inclusão dessa possibilidade na resolução, na portaria, eu não sei até que ponto ela é favorável e benéfica e que vale a pena provocar essa exposição em troca da produção de uma prova que pode ser frágil. Mas aí o reconhecimento pela voz pode ser feito pelo IA e acho que isso pode ser até assertivo e é positivo. Ou seja, a IA pode... aliás, uma perícia... IA, uma perícia, mas o equipamento de computador já tem... Mas não era tão certo. Agora...
Tem mas Não, coisas gente, mais mas certas assim, para reconhecer pela mas voz. a tecnologia pode gerar voz, gerar uma fala, tá? Mas você que foi assaltado, perdeu o Playboy, você que tem que... Não, acha reconhecimento que por você não faz Porque sentido. né? é isso que é o não. reconhecimento por voz. Se Mais você não difícil tiver... que o É muito mais reconhecimento difícil, da imagem, Não, mas né? é isso que eu tô Muito falando. mais Assim, difícil. uma coisa é, através de uma perícia, você reconhecer que aquela voz é daquela Sim, determinada aí pessoa. tudo Eu tô falando bem. assim, eu tenho alguns casos que tiveram calls por telefone, Aí e aí tudo vinha bem. todo mundo... A gente lembra, né? A gente tinha um aparelho que chamava Fênix aqui da polícia, que gravava a voz e gravava as tatuagens, gravava a pessoa a 360 graus para fazer um Um scanner scanner completo. para fazer reconhecimento. Acho que quando é feito Não, mas de então... forma mas- pericial mas isso é ou perícia. tecnológica, eu acho ok. Isso é agora, perícia. agora, fazer o reconhecimento por voz, Por falar, voz- gente. essa é a voz dele? É? Eu tô lembrando Não, bem, gente, foi isso olha, mesmo se não que for eu eu ouvi. tenho uma Se não dificuldade for de ele, é do identificar... pai. A voz dos meus amigos. Não, dos meus amigos até que eu O consigo. meu irmão me liga, eu não sei se é um é Quem outro. é que tá Isso é falando? verdade. Várias vezes a minha mãe fala que acha que é minha irmã. A nossa voz é muito parecida. Mas eu não consigo identificar os cantores sertanejos. Quem adora essa música? Quem canta? Eu não sei. Pra mim, as vozes são tudo igual. Eu digo, gente, a Eu não sei, mas perícia- desliga, né? Não sei qual é, mas depende, desliga. Depende. A perícia eu acho ok. Mas a gente não tá falando de perícia, a gente tá falando de reconhecimento seríssimo, gravíssimo. Mas também a gente falou já bastante sobre isso. Sim. Então eu vou, desculpa a grosseria, Vamos encerrar. mas eu vou encerrar, porque a Vamos gente tem que encerrar. gravar mais um. Quero dizer mais uma vez que eu tô muito feliz de estar estreando 2026 com vocês aqui na mesa. Eu também. Prazer é Obrigada. nosso. Vamos seguir aí dialogando sobre os assuntos criminais. Pessoal, E fala o número da portaria pro pessoal aí de Verdade. casa. 11/22 de 2026. Boa. Tchau, Certo? gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Beijo!